Plantar sem terra virou febre. Chamam de hidroponia. A raiz fica na água e a alface cresce o ano inteiro. Só que do lado tinha um sistema bem mais simples brigando com ela. Um cano de plástico branco cheio de substrato que eles chamam de calha. Fui até a Hortitec, a maior feira de horticultura da América Latina, com uma pergunta na cabeça: qual dos dois compensa mais para quem produz? No estande da Hortivinil, esses canos tinham de tudo: morango vermelho na altura da cintura, tomate cereja crescendo dentro de um vaso, cebolinha e salsa firmes que não tombam, até microverde colorido na bancada. Mas a resposta que me pegou veio quando o fabricante falou de falta de energia. Uma coisa que faz a hidroponia tradicional perder para esse cano de plástico. Quer ver por quê? Então vem comigo, desde a entrada do estande. Uma empresa que tem bastante produtos para a parte de hidroponia é Hidrovinil. Vou mostrar aqui para vocês aqui algumas soluções que eles trouxeram aqui para a Hortitec. Aqui a gente tem uma bancada, né? Uma bancada clássica de hidroponia, principalmente aqui com os perfis para a parte de engorda e os perfis aqui para a parte onde vai ser o berçário, né? Então aqui a gente tem mudas principalmente de alface, salsinha, rúcula. Muito legal essa bancadinha aqui da Hidrovinil. Outro produto aqui são essas calhas, né? Que também dá para se trabalhar com essa parte principalmente de hidroponia, né? Então vai fazer toda a parte nutricional da planta. No caso aqui eles estão fazendo com tomates, né? Então a parte da solução nutritiva vai passar pelas calhas aqui, né? Então fazendo aqui a nutrição das plantas por essas calhas. Então todo o controle aqui você faz principalmente pela parte da sua solução nutritiva, né? Outro exemplo aqui são as calhas, que são utilizadas aqui para o cultivo principalmente do morango. Então você faz uma elevação, né? Então da planta, você fica trabalhando mais ou menos na altura aqui de trabalho correta, né? Então as plantas ficam todos no substrato e aqui eles estão fazendo aqui a fertirrigação aqui dos tomates, a fertirrigação dos morangos, né? Que pode ser tanto a fertirrigação, então toda a parte nutricional da planta pode vir por irrigação, ou também pode fazer simplesmente, aqui no caso, poderia ser somente a parte de hidratação, né? Colocando somente água aqui nas plantas. Já que pode ser que toda a terra aqui poderia ser adubada antes de você colocar aqui os tomates. Mas o que seria mais interessante realmente seria a fertirrigação. Outro exemplo aqui, né, que são as calhas que sendo utilizadas aqui, ao invés de ser utilizado a hidroponia, por exemplo, né, você pode utilizar aqui para salsinha. Então é muito legal aqui, a salsinha tá no substrato, né, que é esse daqui, pode ser turfa, ou poderia ser, muitos produtores fazem a produção na areia. Então também com um modelo muito legal aqui para você trabalhar aqui na altura de trabalho, né? Então você tem uma bancada para que você possa trabalhar sem precisar ficar agachado na terra. Bom, de maneira geral esses são os produtos, né, da Hortivinil. Uma outra bancadinha aqui bem legal aqui para mudas, ou também poderia ser para microverdes, né? Então, mesmo sistema de funcionamento, principalmente utilizado com a solução nutritiva, né? Então, a solução nutritiva está naquele pote, né? Então, tem uma bomba que vai fazer elevar toda a solução nutritiva para a parte superior aqui, por gravidade. A solução nutritiva vai descer pela calha que está inclinada e vai voltar no sistema que fica, então, recirculando. Então essa daqui é uma solução aqui de bancada para hidroponia. A Hortivinil nasceu da Tecnoperfil e está há 10 anos no mercado com a maior garantia do setor. E para conhecer melhor esses produtos, a gente bateu um papo com o Fábio, vendedor técnico da empresa. Bom pessoal, vou conversar aqui um pouquinho com o Fábio, que ele é da Hortivinil. Fábio, fala um pouquinho aí da Hortivinil, o que você faz na Hortivinil e os produtos que vocês têm. Certo. Boa tarde, pessoal. Me chamo Fábio, sou vendedor técnico da Hortivinil. A Hortivinil ela surgiu através da empresa Tecnoperfil, que é uma empresa especializada
em produtos de PVC, certo? E a ideia do nosso diretor foi atender a linha de hidroponia, a linha do agro, né? Aham. Então, como lá 10 anos atrás era uma coisa um pouco nova no mercado ainda, eram poucas empresas que forneciam esse material, né? Então a ideia era produzir uma linha o mais próxima possível. E com isso a gente produziu a nossa linha de perfil, de hidroponia primeiro, né? Tudo em PVC, e com isso depois veio as calhas. As calhas em PVC também. O que muda da calha para o perfil? O perfil é na hidroponia, que é o cultivo em água, então, né? E a calha já é no substrato, seria o sistema semi-hidropônico, então, né? Certo. E ali você pode utilizar tanto o substrato, a areia, como achar melhor, né? As vantagens da hidroponia, do semi-hidropônico, né? É que você trabalha numa postura saudável, agradável, né? Consegue, como é que eu posso dizer, adensar mais num pequeno espaço, né? É um sistema um pouco mais caro do que produção no solo, né, de começo, mas o retorno é muito rápido, né, porque você consegue ter um ambiente mais controlado, podemos dizer assim, menos suscetível a doença, pragas, como dentro de estufa, né, então tudo isso facilita mais ainda, né, a produção. Entendi. O substrato, ele poderia ser qualquer tipo de substrato? Sim, sim, até esse que nós estamos aqui utilizando na calha hoje, ele é de fibra de coco, né, então o pessoal... essa é a voz de experiência dos produtores, né? Eles comentam que esse aqui, por ser um substrato inerte, ele é melhor ainda, porque não passa um substrato lavado. Então você consegue reutilizar a solução mais de uma vez, né? Sem precisar ficar trocando diariamente ou semanalmente, né? Consegue utilizar mais vezes. Essa seria uma das vantagens, né? Entendi. Mas aí os produtores, esse daqui é de fibra de coco, você Isso, falou? Eu já vi produtores que têm o substrato com areia. Certo. Qual que seria a diferença entre usar o coco e a areia? Certo. O pessoal diz que na areia ele fica, como é que eu posso dizer, como é um material inerte, né? Ele fica menos suscetível a desequilíbrio nutricional. Porque tudo que é irrigado e abastecido na muda ali, ele é aproveitado. Então não fica nenhum acúmulo de nada aqui. Tudo que você alimentar a planta, ela vai consumir, né? Então por isso o pessoal diz que na areia é um pouco melhor nessa parte, né? Outro quesito do semi-hidropônico também que é muito vantajoso, questão de controle de temperatura, umidade, né? Então, diferente da hidroponia hoje, mais ou menos 15, 20 minutos sem luz, a planta já começa a decair, começa a murchar. Aqui não, aqui ela aguenta 1, 2 dias tranquilamente. Sim, sim. E qualquer coisa sem energia, você pode vir com um regador, algum outro material, fazendo a rega por cima, né? Certo. Tá super certo também. Entendi. Aqui diferente do sistema que é a hidroponia, né? A hidroponia, a água fica recirculando no sistema aqui, né? Isso. E aqui, a princípio, a gente está fazendo a fertirrigação por gotejamento, né? Exato. Como que o produtor faz esse controle da solução? Do gotejamento em si, né? Como que ele faz esse controle? De quanto em quanto tempo a irrigação? Quanto tempo, ou quantidade de ml por minuto que é o pessoal irrigado. comenta de mais ou menos cada irrigação 15 minutos. São os tiros que eles falam, né? E dependendo do ambiente, da região, como é que está o fator climático, de 2 a 3 irrigações por dia só. Por quê? Porque como o substrato ele acaba molhando, ele acaba ficando bastante úmido, né? Então ele consegue controlar melhor. Então por isso que eles fazem poucos tiros durante o dia, ou mais tiros, só que em menor tempo. Geralmente é de 2 a 3 de 15 minutos, mas tem muito produtor que faz 5, 6, 7 tiros de 5 minutos, 3 minutos, depende muito de cada região, sabe? Entendi. Esse sistema com calha, eu reutilizo a água que sai aqui do final da calha? Isso é um ponto bem importante, porque a calha ela surgiu através da Espanha. Essa calha aqui, né? Meu gerente, lá, os diretores viajaram para lá, e lá eles têm a cultura de reaproveitar ao máximo e não descartar em qualquer lugar, né? Então com isso surgiu a ideia da calha. A gente pensou, né? Não, por que não levar para o Brasil também? A gente sabe que hoje o Brasil é rico nessa parte hídrica, podemos dizer assim, né? Mas é uma coisa que deve ser um ponto importante a ser controlado, monitorado, porque uma hora não vai ser rico, né? Sim. Exatamente. E aí ela veio para cá para o Brasil, e aí a gente produziu a calha. A ideia é praticamente igual a da hidroponia, reutilizar a solução ou não perder ela, não descartar, né? Então o que os produtores fazem? Ou reutilizam na mesma bancada, monitorando o EC, pH e tudo mais, ou utilizam num canteiro do lado. O pessoal utiliza muito em café, tomate, hortaliças que estão no solo, né? Outras culturas, justamente para não perder 2 vezes a irrigação.
Então você Certo. irriga uma vez aqui, pode reaproveitar em outra cultura ou recircular e usar novamente. Aí para recircular, geralmente teria que fazer algum tipo de filtragem Isso. e também controlar novamente o EC, né? Essa parte é muito legal, né? Porque a gente roda no campo diariamente, a gente vê diversos jeitos que o pessoal faz. Geralmente, bota uma manta bidim, mas o produtor raiz bota só uma meia, podemos dizer assim. Bota uma meia, faz o filtro, Sei. a hora que a meia tá cheia de substrato, ele tira fora, coloca de novo. Né? É o jeito mais fácil, podemos dizer Sei. assim. Mas o que a gente vê bastante, principalmente no morango, é a manta bidim embaixo, né? Ela é tipo um pequeno filtro, Sei, assim, sei. né? Uhum. Coloca debaixo do substrato. Isso, coloca embaixo né? do substrato, aí o substrato, aí para não descer, né? Pra não, Sim. passa só a questão do líquido mesmo, né? Sim, sim. Eu já vi alguns produtores utilizarem na areia, né? Eles usam às vezes areia, casca de milho, Sim, casca de arroz casca e de depois arroz, carbonizada. uma camadinha de brita ali, né? Então vai fazendo esse sistema meio que de filtragem Isso. do sistema, né? De maneira O pessoal geral. usa também aquela argila expansiva, Sim, também usa, dá argila certo também, também. por causa de peso, né? Cada região e cada produtor tem um jeito diferente de fazer, né? Isso que é o legal de estar rodando diariamente, você vê sim. diversas maneiras, né? Sim, sim. Pro produtor pra pessoa que está começando, né, querendo trabalhar com hidroponia, com cultivo, né? Eu vejo que eu já tive essa dificuldade, né? Por exemplo, a gente cultivar cebolinha, né? Cebolinha na hidroponia, Certo. né? Ela pendola, tal, Isso, né? tudo Cai, claro, né? exatamente. Então, dá para poder cultivar na hidroponia, mas geralmente é Sim. mais trabalhoso, né? Mais difícil, podemos dizer, Você né? vê isso também nos outros Vejo. produtores? Muito, Que seria muito, uma dica, muito. assim, para quem está querendo produzir? A nossa calha hoje, pode-se dizer que 90% dos nossos clientes foi um ponto positivo. Por quê? Para produzir a salsinha, a cebolinha, o coentro no perfil, o pessoal reclama de ser uma cultura muito, muito fraca, cai fácil, tomba fácil, já fica deformada. Então o mercado a gente sabe como exige uma qualidade, é muito selecionável, né? Então a calha substrato foi muito boa nessa parte. E além disso, o pessoal não perde a muda. Eles fazem os cortes, né? Pode fazer um maço. Cebolinha, mais ou menos uns 10 cortes, né? E salsinha ali de 5 a 6 cortes por muda, né? Depois o pessoal renova a muda porque começa a ficar um pouco mais feio pro mercado, né? Entendi. Na hidroponia, o pessoal produzir cebolinha, que eles fazem? Eles usam aqueles copinhos pequenininhos e aí eles utilizam até para não cair. Sim, né? Aquele copinho lá é sempre um problema, porque, pelo menos eu vejo, né? Quando você coloca depois no custo final, aquele copinho muitas vezes perde aquele copinho, dependendo como que você usa, né? Se a planta enraizar muito, você tem aquele trabalho de remover, né, a planta do copinho. O bom é que a gente está trabalhando com um material que não é tóxico, né? Sim. Também, que é o PVC, né? E quando você envolve um copinho, ele já é fabricado do PP, que é um material não tão com a qualidade do PVC, né? Então acaba complicando um pouco. Então, a nossa calha ela é 100% PVC virgem, né? Como eu comentei. A nossa garantia de 10 anos é a maior garantia do mercado justamente pela qualidade do material que é utilizado. Hoje a gente compra a matéria-prima e fabrica tudo na nossa fábrica em Joinville, Santa Catarina, né? E com isso nós distribui tanto para o Brasil como também fora do Brasil. Bolívia, Uruguai, Argentina, Costa Rica, África do Sul, México, diversos outros países já compraram nosso material. E como que ela funciona, né? No fundo da calha ela tem um fundo falso, que a gente pode dizer assim, né? Onde ela permite fazer toda a parte de drenagem. Então, a cada 15 centímetros dentro da calha vai ter um corte que permite fazer todo o recolhimento do excesso da nutrição, podemos dizer assim. E com isso, uma inclinação de 1% só, que é só para dar uma direção para a água, a própria gravidade já empurra, né? Aí volta para o reservatório e você utiliza o material. Temos todas as conexões, além da calha, tampa de entrada, tampa de saída, as presilhas por cima e também os cavaletes. Entendi. Pessoal, se vocês conseguirem ver um pouquinho melhor aqui do que ele estava falando, então aqui é os sistemas aqui de corte, né? Então para fazer a drenagem, e aqui é por onde a solução nutritiva vai, até o final da calha. E aqui nesse sistema aqui, né? Então o corte meio pequeno, né? Como que o pessoal faz para poder proteger ali, para não entupir? Né? Isso, como eu comentei, o pessoal utiliza muito a manta bidim. É o material que é mais utilizado, né? Que ele serve como um filtro, podemos dizer assim, na calha, tanto para não descer o substrato, a areia, então o pessoal utiliza essa manta de bidim por dentro, né? Ela vem de metro, em rolos, né? E o pessoal só faz o corte, coloca no fundo e vai embora.
E como que está sendo o pessoal cultivar morango nessas calhas? Muito bom, a gente atende muito forte no Paraná, região de metropolitana de Curitiba, porque no morango o pessoal tinha muito trabalho de ficar com aquelas calhas em lona, ficava se rasgando, pingando no chão, dava planta daninha, aí era mais um trabalho. A gente sabe que hoje no Brasil a questão de mão de obra é um fator que está precário, podemos dizer assim, muito raro de se achar mão de obra hoje. Quem está trabalhando no campo é o produtor, a família, né, a agricultura familiar ali, ou o prestador de serviço de mais de 60 anos, né? Então acaba sendo muito dificultoso essa parte. Então para morango foi muito bom, por causa que ela foi um jeito de elevar a produção do solo, né? Então você trabalha numa postura mais agradável, pensando na família que trabalha dentro da estufa, você consegue proporcionar um ambiente de trabalho melhor para sua filha, para sua esposa, para sua mãe, seu pai, né? Então nesses quesitos foram muito bons. E outra parte é a questão de reaproveitamento, né? Então no slab você perdia toda a irrigação que fazia, na calha de lona você perdia toda a irrigação, né? Então aqui, querendo ou não, além de ser um ambiente melhor, trabalhar numa postura mais agradável, você tem economia na parte de desperdício de solução, né? Você vai reutilizar. E o produtor de morango trabalha mais com cultivo protegido ou ele deixa usa calha, mas não utiliza a estufa? 100% dos meus clientes utilizam só o cultivo protegido, que seria a estufa, né? Alguns têm aquela parte de túnel, certo. Serve também, só que ele é um pouco maior, né? Tem um túnel que é menor, só que daí ele fica muito calor em cima do morango, aí acaba atrapalhando um pouco. O bom é que seja aquele túnel mais ou menos uns 3 metros de altura, assim, no mínimo, né? Entendi. Legal. A gente vê no Brasil não, né? Externamente a gente tem bastante a parte de cultivo protegido, né? Então tem bastante cultivo protegido de tomate em outros países, né? Principalmente por causa do clima. No Brasil não é muito utilizado assim, né? Fala um pouco de como que é a experiência de vocês no cultivo de tomate, né? Com as calhas, com o sistema de fertirrigação. Hoje no tomate específico, a gente tem alguns clientes que utilizam a calha para tomate cereja, dá super certo, ambiente protegido também. É uma coisa nova para eles, porque como você falou, o pessoal utiliza bem pouco no cultivo protegido, né? Tem dado super certo, mas onde a gente tem mais ganhado espaço na cultura de tomate é a nossa calha porta-vaso, né? Então, o professor Marco Avarenga, do sul de Minas, ele conhecido como o pai do tomate, ele fez essa ponte para a gente de mostrar se é nosso, eu posso dizer, mentor, né? Nosso mentor na área, testar o material, né? Levar para os produtores da região. Então, com isso a gente ganhou muito espaço, né? O pessoal tem aceitado cada vez mais o uso do cultivo protegido, o uso da calha porta-vaso para evitar doenças, pragas, nematóides, outra coisa que eles falam lá. E além da questão, eu entro de novo na questão de ser um ambiente mais limpo, mais controlável para se trabalhar, né? Sim. E sempre uma pergunta que fica, né? O produtor que quer produzir, quer sair, por exemplo, do cultivo tradicional e ir para esse cultivo um pouco mais tecnológico, né? Então, cultivar no vaso, com solução nutritiva, ele tem aquela dificuldade, né, para poder fazer isso. Em termos de produção, vale muito mais a pena trabalhar nesse sistema, porque afinal de contas, geralmente o produtor também tem ali cobertor curto, tem a questão do investimento, né? Você tem uma ideia assim de quanto tempo ele demoraria para retornar, sair do sistema de produção convencional no campo, implementar um sistema mais protegido, para se pagar para o cultivo do tomate, por exemplo? Tomate, o pessoal fala que em um ano você consegue retirar todo o gasto com a estrutura, podemos dizer assim, né? Você consegue tirar em um ano tranquilamente, né? Inclusive, nós temos clientes no sul de Minas que eles vendem o quilo de tomate por R$9 o ano inteiro. Justamente pela qualidade, pelo uso do cultivo protegido, né? Então, eu imagino que, além de você sair do solo, investir num negócio um pouco mais caro, mas com certeza agregou muito no valor do tomate também. Sim. Somente pela qualidade do fruto que sai, né? Então, para aquele produtor que quer sair do cultivo tradicional e ir para o cultivo mais tecnificado, vamos dizer assim, mais tecnológico, vale a pena sim investir o investimento. O problema, o que a gente sofre muita dificuldade hoje, que a gente vê, né, é que falta essa informação pro produtor rural. Falta esse apoio. Eu sinto assim nas visitas técnicas que eles são carentes de informação, carentes de parcerias, né? Então, questão de muita gente que acaba
prejudicando o mercado, empurrando qualquer produto, né? Então eles ficam um pouco ressabiados, mas falta, eu acho que dos órgãos públicos esse apoio, sabe? Aham, sim, sim. Então, se tivesse uma educação, um treinamento para com ajudar certeza. os produtores, Nossa eles, senhora, muito bom. eles Seria muito bom. conseguiriam fazer Excelente. esse tipo de transição, né? Sair de um Isso. tipo de cultivo para outro tipo de cultivo. Porque, como eu posso dizer, é beneficiante tanto para ele como também para o meio ambiente, né? Aham, sim, sim. Bom, Fábio, o que a Hortivinil está pensando de novidade? Vocês têm alguma coisa que vocês vão lançar? O que vocês estão pensando assim para o futuro, assim? Bom, além da nossa calha porta-vaso, que é um produto, querendo ou não, inovador, novo no mercado, né? Para atender cultura de tomate, pimentão, berinjela, pepino, couve, né? A gente está desenvolvendo também a nossa nova mesa de germinação, que vai servir tanto para a produção de mudas, como também a parte de microverdes, como também a parte de forragem hidropônica, né? Que é um mercado que está pedindo essa necessidade de um material para produzir, né? A parte para alimentar os animais ruminantes, podemos dizer assim. E eu só tenho para falar que o mercado ainda, dessa parte hidropônica, é muito novo, né? Então, conforme as necessidades vão surgindo, né? A gente vai desenvolvendo novos produtos, né? Legal. Bom, pessoal, vou ficar por aqui então, nesse bate-papo aqui com o Fábio. Até mais, pessoal. Tchau, obrigado. Valeu, Fábio. Valeu. Obrigadão, cara.